Olá, trailerandos, tudo bem com vocês? Olá! Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre trailer e motorhome. Fica aí! Bom, a gente resolveu gravar esse vídeo porque toda semana eu recebo no Instagram, no direct, ou então nos comentários: ah, Ricardo, como é que é a diferença? Estou pensando em comprar um trailer, estou na dúvida se trailer ou motorhome. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas a diferença, o que você deve escolher. Obviamente a nossa opinião vai ser a respeito do trailer, porque nós temos o trailer, nós escolhemos o trailer por uma série de fatores, né? Mas assista até o final, porque nós consultamos os nossos amigos que têm motorhome para saber o porquê eles escolheram o motorhome e não o trailer. Bom, primeira coisa que precisa ficar claro é o seguinte: quando a gente fala motorhome, você precisa entender que existem muitas diferenças entre o que cada um pensa quando fala motorhome. Existe desde a perua Kombi até o ônibus Super Ultra Master Blaster, passando pelas vans. Então assim, a casinha junto com o motor que vai embora, que não puxa nada, é o motorhome, mas existem diferenças entre elas. Então a gente vai conversar, vai expor aí as diferenças, mas é bom que você tenha em mente que uma se encaixa num tipo de motorhome, outra se encaixa em outro tipo de motorhome. Bom, então a primeira coisa que a pessoa precisa pensar antes de optar por uma coisa ou por outra é o tipo de uso que ela vai fazer. Uma coisa é você pensar, sonhar e olha o vídeo das pessoas que moram dentro do motorhome ou do trailer, que viajam pelo mundo, que ficam meses passeando pelos países. Outra coisa é aquela pessoa que sai, que vai no fim de semana ou nas férias para um camping ou fazer uma viagem específica. Então essas propostas têm que ser pensadas na hora de fazer uma opção, porque o uso de cada um deles, como a gente vai ver mais para frente, é diferente, né? Isso. Então, no nosso tempo de veleiro, tinha muita gente, né, que comprava um veleiro de 45 pés para dar a volta ao mundo. Aí ia até a ilha lá na frente e voltava a fazer churrasco e voltava. E voltava. Então assim, você até pode ter um super, hiper, ultra motorhome, um trailer super gigante, quinta roda, com varanda. Agora, se você for fazer uso de sair daqui e ir para o camping a 1 hora de distância e voltar, talvez não seja isso que você precise. Então é preciso observar, né, o que é que você vai usar, que jeito você vai usar para poder optar. Então, outra coisa que tem que ser pensada no tipo de uso não é só a distância e tal, é se você vai ficar muito tempo a bordo do seu equipamento ou se você vai ficar esporadicamente pingando de lugar em lugar, né? Tipo assim, ficando num camping, fim de semana, porque o camping traz todo o conforto, inclusive, né, de banheiro, de chuveiro, coisas que você não precisa ter a bordo se você for fazer, por exemplo, uma longa viagem. Aí já, né, precisa de uma estrutura um pouquinho melhor que aí os equipamentos maiores vão oferecer. Se você vai fazer uma viagem onde você vai ter uso misto, vou fazer wild, vou ficar num camping, vou ficar em lugar sem estrutura nenhuma, vou ficar em local com bastante estrutura, essas coisas precisam ser pensadas. E embora você possa ter, né, um trailer ou um motorhome equipado, ele precisa ser pensado também. Se eu vou fazer wild, ele precisa ser equipado de uma outra maneira do que aquele que vai espetar na tomada, né? Ou ter uma solução mista que te permita passar alguns dias no wild, bateria, placa solar, essas coisas. Bom, uma diferença básica que você precisa pensar é no dinheiro imobilizado, que a gente chama. Ou seja, quando você faz uma longa viagem de 2, 3 anos, você não vai precisar do seu carro para trabalhar. Se você faz viagens mais de fim de semana ou de férias, você compra o trailer e o carro. Enquanto o trailer estiver parado sem uso, você está usando o seu carro no dia a dia, para trabalhar, para ir fazer compra, para levar as crianças para a escola, enfim, né? Você usa o seu carro. O motorhome, enquanto você não está viajando, ele vai ficar parado. Então você vai gastar um dinheiro que ele não vai estar em uso. Então essa questão também é uma questão a ser pensada dependendo do uso que você vai fazer. Né?
Então, uma das vantagens do trailer é justamente a sua mobilidade, né? O trailer você chega no camping ou no lugar que você vai parar e aí você desengata ele do seu carro e você fica com o seu carro à disposição para ir para lugares, por exemplo, mais esburacados onde o trailer não chegaria. Você pode usar o seu carro para ir fazer compras numa cidade pequena, por exemplo, né? Não dá para entrar com trailer, às vezes as cidades têm as ruazinhas super estreitas, né? Que fica difícil a manobra. O carro sozinho vai de boa, né? Então, essa é uma das vantagens do trailer, né? Você chega no camping e você monta o acampamento. Você abre o todo, você põe o tapete, você põe a mesa, você põe as coisas para fora, você tira as coisas do armário, você coloca em modo, vamos dizer, convívio, né? E se você faz isso com o motorhome, seja ele uma Kombi, uma van, um ônibus, quanto maior pior, mas todos eles têm o mesmo problema, e você chega à conclusão de que acabou a água, acabou o papel higiênico, eu preciso ir até a cidade para comprar. Você tem que recolher tudo, ou então dar um jeito, né? Tem gente que tem moto, tem gente que arrasta um carro atrás do ônibus, enfim, pode ser uma solução. Mas, de qualquer maneira, com o trailer, você simplesmente pega o seu carro, vai e volta. Agora não tem solução quando é para um lugar assim mais esburacado, mais wild, né? Que você precisa largar o seu equipamento e pode seguir de carro. Num 4x4 ele chega praticamente em qualquer lugar, né? Você tem, por exemplo, uma van, você consegue pegar uma estrada de rípio, você consegue pegar um lugar mais, vamos dizer, menos asfalto, mas não tanto quanto uma 4x4. Né? Então você pode, por exemplo, jogar uma barraca atrás, uma barraca de teto, uma barraca de chão mesmo, na caminhonete, ir até um ponto avançado, atravessar um parque nacional, pegar a buraqueira, acampar, passar a noite e voltar para o seu trailer. O motorhome e a van, eles ficam um pouco mais limitados nesse sentido. Outra coisa a se pensar é o custo-benefício do trailer e do motorhome. Por exemplo, para você ter um conforto, um tamanho de um trailer para ter o conforto necessário, o motorhome no mesmo tamanho obviamente é muito mais caro, né? Porque você tem que pensar que uma van, depois vai para um caminhão, para um ônibus, o que seja, né? Então o trailer, como ele é um reboque, ele acaba saindo muito mais em conta pelo tamanho e o espaço que ele pode te oferecer. Se você entrar num trailer e ver qualquer que seja o trailer, qualquer tamanho dele, e ver o conforto, o espaço, o tamanho que você tem para abrir os braços, para passar dois no mesmo corredor, o tamanho da cama, para você ter aquele mesmo conforto no motorhome, o preço é exponencialmente maior, né? Acaba sendo bem mais caro. Então, outra coisa a ser pensada é o tipo da carteira de motorista que você tem ou que você precisa ter para dirigir os diferentes tipos de equipamentos, né? Então, por exemplo, se você quer um motorhome grande do tipo ônibus, você não pode dirigir com uma carteira B comum, né? Se você tem um trailer, você até 6.000 quilos, o conjunto, né, do peso do seu trailer com a sua caminhonete, até 6.000 quilos. Aliás, essa é uma questão polêmica, tá? Mas em tese, pela lei, até 6.000 quilos de reboque. Isso. Mas tem guarda que fala que é o conjunto, mas não é não. Até rebocar 6.000 quilos, mas de qualquer maneira, para dar 6.000 quilos... É bastante grande o trailer que você 6 precisa. toneladas, não tem nem carro que puxe. Mas aí a carteira, né? A carteira de motorista comum, a B, né, que é a mais comum, ela é o suficiente para você rebocar o trailer. Já para um caminhão pequeno, para um ônibus, você precisaria ter a carteira D, que seria a profissional, né, ou até a E, né? Se for um reboque maior, precisaria ter até a E. Então, essa é uma outra questão, né? Você vê que habilitação você tem, que tipo de veículo você vai estar usando, né? O que nos faz remeter a um outro tópico, que é a documentação. Isso. Né? Porque dependendo da documentação do veículo, você pode ter problemas, né? Uhum. Como é que é isso, Diana? Explique para nós. Então, porque o documento do trailer, por exemplo, antigamente o pessoal classificava ele como reboque, tá? E ele tem que ser classificado como motor-casa, não é isso? Então, se você está puxando um reboque e na verdade é um trailer, você seu pode ter problema. documento está errado, e o guarda pode
implicar com você. A mesma coisa vale para os motorhomes, porque o cara tem um ônibus que foi adaptado, ele está classificado lá como ônibus e não como motorcasa. Passageiro, Isso. motorcasa, o cara que pega perua Kombi, adapta, o documento precisa ser adaptado também. Precisa de vistoria, precisa de todos os trâmites legais. Inclusive a vistoria, eles fazem o teste, né, de se ele está com o centro de gravidade, tudo isso tem que passar. É um pouco complexo. Então essas questões precisam ser bem pensadas, tanto na compra de um trailer usado, tá, os mais antigos, você vê o documento. Tem um vídeo nosso que fala, a gente conversou com o Marcos da Itu Trailer, e esmiuçou esse papo de compra de trailer usado. Se você não viu, veja, dá uma olhada, vou deixar no card, para você ter uma ideia dessas coisas, desses problemas que podem acontecer. Mas, voltando para o nosso tópico, trailer versus motorhome, a documentação é uma coisa que é importante também você levar em consideração que tipo de conjunto você vai adquirir. Uma outra questão é o lugar onde você vai guardar, né? É aquela coisa, enquanto você está em viagem, tudo é lindo, maravilhoso, em tese, né? Quando você volta, você precisa de um lugar para guardar. E isso também vai variar conforme o tipo de veículo que você tiver. Trailer, você vai ter uma certa dificuldade, vai precisar de um certo espaço, van, perua Kombi, ônibus. Então você fala assim, bom, eu vou guardar isso aonde? Na minha casa, vou fazer uma garagem, vou pagar um estacionamento? Qual é o custo de um estacionamento para deixar um ônibus? Eu moro em apartamento, e aí? Eu moro em apartamento, cabe, né? Eu tenho 2 vagas, não, posso alugar uma vaga, tem estacionamento aqui perto, tem um amigo que tem onde deixar, tem um terreno, ou tem um sítio no interior, eu deixo lá. Enfim, essas coisas também precisam ser levadas em consideração. Outra coisa a se levar em consideração é o custo de manutenção do seu equipamento, né? Então você imagina qual é o custo de manutenção de um ônibus, né? Toda a parte de motor, de freio, isso tem que ser revisado, suspensão, isso tem que ser revisado direto, né? Porque afinal de contas ele está te transportando, né? Enquanto que no trailer ele é simplesmente um reboque, então as partes que são propensas a dar problemas são muito menores, né? Então, claro, a gente tem que ver pressão de pneu, tem que ver calibragem, tem que ver se as mangueiras estão em ordem, mas é muito diferente de você ter que... Você não está em cima dele, né? Se ele der um problema, você não está em cima dele, você está arrastando. E outra, né? Dá problema, você desengata e resolve. Você encosta. De qualquer maneira, a quantidade de manutenção é muito menor num trailer, pensando a longo prazo, ao longo do tempo, do que qualquer outro veículo, né? O veículo que você está puxando, o seu trailer, um veículo normal, você sabe a manutenção dele. Um veículo tipo uma van, uma perua Kombi, que não foi feito para esse tipo de uso, ele vai acabar tendo uma manutenção tem que ter uma manutenção um pouco mais cuidadosa, porque ele está levando uma sobrecarga, ele está tendo um uso que não foi exatamente aquele específico, o ônibus a mesma coisa. Grandes, é que a gente falava, né? Quando tinha veleiro, grandes veleiros, grandes problemas, né? Então você tem essa proporcionalidade de manutenção e de cuidados que você precisa ter de acordo com o tamanho e com o tipo de veículo, né? Assim, principalmente se você é do tipo de pessoa que só usa nas férias ou de fim de semana, você imagina um carro parado durante 6 meses para você usar nas férias, né? O tipo de problema que pode dar, né? De coisas entupidas, de, né? Diesel acumulado, né? Com água no diesel. Uma troca de óleo de um ônibus, uma troca de óleo de uma van, uma troca de óleo de uma perua Kombi e uma troca de óleo de trailer, que não existe. Né? Então são essas coisas. Você tem o carro, tudo bem, você vai fazer a troca do carro. Tem, mas são coisas diferentes. O carro eu uso, como eu falei no tópico lá atrás, a gente usa no dia a dia, é o meu carro. Eu mesmo que eu não tivesse trailer, eu precisaria usar. O cara que tem uma perua Kombi, provavelmente, ou uma van, provavelmente ele tenha 2 veículos para fazer isso, né? O de viagem e o do dia a dia. A menos que ele use no dia a dia dele o veículo de passeio dele. E uma outra questão é o consumo, né? Você pegar um ônibus, ele vai consumir 3, 4, 5 litros de diesel por quilômetro. Por quilômetro, né? Nossa caminhonete S10, ela gasta aí 10, 8, entendeu? Por quilômetro. Então, existem os intermediários ainda, né? As vans gastam um pouquinho menos, mas, né? Esses são os extremos. Você tem que se atente ao consumo, né?
Tem a questão do pedágio também, né, de acordo com o número de eixo, de roda, de rodado E o tamanho duplo. também, né? O ônibus paga muito mais pedágio do que uma van, do que uma Kombi, do que... Tem van com rodado duplo, tem van com rodado simples, porque não é só o eixo, né? O rodado, você tem 4 pneus atrás e 2 na frente, ela também é considerado rodado duplo. Traz muito mais segurança, né? No caso de estourar um pneu de uma van, um ripio no meio do nada, mas tem o seu custo, então essa também é uma escolha do tipo de equipamento que precisa ter. Então, outra coisa a se pensar ainda relativa à documentação, é o valor do IPVA. Né? O reboque, ele não tem IPVA, a gente paga só o seguro obrigatório, que é um valor bem pequeno, e o carro do motorhome, dependendo do tamanho, o IPVA é proporcional ao tamanho, né? E é bem caro. É bem caro. É bem caro. Então dá uma pesquisada, se você vai escolher um motorhome, veja o tipo de motorhome, depois pesquisa o IPVA que ele paga para ver o custo anual que você tem, né? Que o trailer acaba não tendo. Agora, acho que independente de tudo isso, né, Diana, é uma questão de sonho, né? Claro. É uma questão de poder aquisitivo, de realizar o seu sonho. Então acho que não tem ao certo ou errado. Não existe o melhor, o pior. Tudo vai depender do que você vai querer usar, do que você sonhou para você. Você pode ficar que nem o cara do veleiro, que comprou um veleiro de 45 pés equipado para dar volta ao mundo. Se ele fizer o piquenique ali na ilha da frente, mas estiver feliz, tá ótimo, né? Ele tá feliz. Tá passando um avião ali. Ai, que beleza. Então, o que a gente quis passar para você nesse vídeo são os parâmetros que você deve considerar para fazer a sua escolha, né? A sua escolha, obviamente, é pessoal, Claro. né? Não acho que existe o certo ou errado. Nós optamos pelo trailer, porque a gente se apaixonou pelo trailer, porque a gente achou que para o nosso uso ia ser melhor. Nada impede também que daqui a alguns anos a gente resolva que agora a gente quer um motorhome, que a gente vai morar, a gente vai sumir pelo mundo e não quer o trailer, enfim. Cada um é cada um. É isso. Bom, uma outra questão em relação ao motorhome e à van, dependendo do tamanho, é o local do estacionamento. Então, nós tivemos, por exemplo, em Poços de Caldas, e ali em Poços de Caldas, pelo iOverlander, tinha um local que é o Centro de Informações Turísticas, que fica numa estaçãozinha de trem antiga, super bonitinho no centro da cidade, e marcava como local possível de estacionar, pernoitar com algumas facilidades. Aí nós fomos visitar, a gente estava no camping, deixamos o carro no camping, mas nós fomos visitar pelo fato de ser uma estação de trem, tarará, e pegar as informações turísticas. Chegamos lá, era um estacionamentinho com aquelas vagas na diagonal que cabia um carro. Então, pode parar? Pode, mas no máximo uma van ia caber lá. Um trailer não ia caber, um motorhome maior não ia caber, um ônibus muito menos. Nós encontramos uma Kombi lá que estava estacionada. Tinha uma combinha lá. Então, essa questão de estacionamento, quando você viaja e passa por cidades pequenas, vai fazer a Patagônia, passa por diversas cidades e dorme no centro ou no nordeste, dependendo do tamanho, você tem maior ou menor dificuldade ou até impossibilidade de estacionar, dependendo do tipo de veículo que você tem. Né? Uma outra questão interessante é a seguinte: se você precisa de alguma coisa no interior, a esposa resolveu que ela está apertada para ir ao banheiro. No trailer você vai precisar arrumar um local adequado para parar, adequado que eu digo assim, um acostamento com tamanho suficiente, ou um recuo, ou mesmo um posto, algum local que você possa parar, descer do carro para usar o banheiro. No motorhome não, você simplesmente diminui a marcha, no motorhome que tenha banheiro, né? Você diminui a marcha, a pessoa sai do banco, vai até lá, usa o banheiro, o carro andando e resolve numa boa, né? Embora não seja bem Não pode ser o motorista. adequada, não pode ser motorista, você troca, né? Bom, como a Diana falou no começo, nós vamos ver agora, a gente conversou com pessoas que são donas de motorhomes e que eu pedi a opinião delas para que a gente não ficasse só com a nossa opinião. Eu anotei aqui, vamos ver o que cada uma delas falou. Então, o nosso amigo Marco Mota de Pelotas, Marco, um abraço. ele tem uma van, né? Ele falou que gosta, é gosto pessoal. Ele acha que o trailer era ruim porque era complicado de puxar, que balançava muito, mas com o tempo viu que isso é de gosto.
tem um bug e ele puxa engatado em distâncias não muito longas. Então, ele usa a van e tem o buguinho para ir para os lugares. Ele mora em Pelotas, né? Isso. Eventualmente vai lá para Capira, vai para lugares assim, puxa o bug dele, ele tem a mobilidade para passear em bug, enfim, é uma das possibilidades. Então, essa é a opinião do Marco. Depois eu falei com o Júnior, nosso amigo Júnior, da Júnior e Luciana do Expedição Sem Rumo. Obrigado, Júnior. Eles têm uma van também, né? Eles fizeram uma viagem até a Patagônia. Agora estão reformando a van deles, depois da viagem. Fizeram uma live bem legal, dá uma procurada no Facebook, Live Expedição Sem Rumo. Eles contaram bastante coisa. E o que o Júnior falou é o seguinte, ó, a diferença é a mobilidade para ele, né? O motorhome é compacto numa coisa só. É mais prático para quem viaja direto com poucas paradas. Parar em vaga de carro, dormir na rua, a questão do vento, estrada com rípio. Para ele puxar o trailer é pior. Ele estando num carro só na van é melhor. Para entrar em balsa, para fazer esse tipo de coisa mais radical, vamos dizer assim. Mobilidade e segurança. Já está dentro da casa, da porta fechada, sem ter que sair. Então, se você está dormindo na rua, você tem duas coisas, vamos dizer, que se você está dentro do trailer, você está preocupado com o seu carro. Se você está no carro, precisa sair, você precisa passar por fora. Na van, você já está lá dentro, tranca a porta e você fica lá dentro. Essa foi a opinião do nosso amigo Júnior. Valeu, Júnior. Valeu, Luciano. Beijo. Depois eu conversei com o José Gentil, de Brasília. O José Gentil é um caso interessante, porque ele tinha um motorhome, aí ele vendeu o motorhome e comprou um trailer. Então, uma opinião legal de quem já teve um e tem agora o outro. Agora ele está com o trailer. Ele chegou à conclusão de que a praticidade de não precisar desmontar o acampamento para fazer as coisas com o carro foi o que fez ele optar e gostar mais do trailer a essa altura. Então, claro, isso vai variando, né, gente, com o tipo de pessoa, com a idade que a pessoa... Tipo de uso que a pessoa vai fazer, né? Exato. Foi o que a gente falou logo no começo. Então, né? assim, cada um tem sua opinião, como vocês viram, e é isso aí. Bom, gente, antes de encerrar o vídeo, só um adendo sobre a dirigibilidade. Muita gente questiona, fica com medo. Ah, Ricardo, dirigir o trailer, como é que é? Eu tenho medo, eu fico com receio. Eu estou pensando no trailer, no motorhome, mas o trailer me impede por causa do medo de dirigir. Besteira pura. Não tem esse medo. Tá? Se você tiver um conjunto equilibrado, um carro com motor suficiente para puxar o trailer em boas condições de uso, revisado, legalzinho, é como dirigir um carro velho capengando ou um trailer, né, velho capengando, sem revisão, ou um conjunto carro-trailer equilibrado. Não tem o menor problema. A primeira vez que eu dirigi foi quando eu fui pegar o trailer depois da compra. O Marcos do Etu Trailer me deu um curso, uma volta no quarteirão. Primeiro ele deu uma volta no quarteirão e falou, olha, presta atenção como é, isso, aquilo, outro. Agora vai você, tenta... é a mesma coisa, não tem nada. A gente tem a impressão que você precisa abrir a curva para fazer. Nada disso, onde passa o carro, passa o trailer. É absolutamente a mesma coisa, só ele é mais comprido. Né? Fora isso, é muito tranquilo. A frenagem é um pouco mais lenta, do que você não pode meter o pé e cantar o pneu, que é coisa que você não faz normalmente com o carro, mas é muito, muito tranquilo, não tem absolutamente nenhum problema. Então, se o seu receio é esse, esquece, porque isso aí não deve contar na sua escolha. É muito tranquilo. Pergunte para quem tem trailer, para outras pessoas, se você for se interessar, o dia que você for dar uma olhada para comprar, dá uma perguntada, uma conversada, e você vai ver que todo mundo fala a mesma coisa. A dificuldade, a grande dificuldade, é fazer manobra de ré. Isso aí é um pouco complicado, mas com o tempo você aprende. Você não vai... se você tiver uma garagem em casa e for obrigado a colocar de ré, como no meu caso, bicho, uma semana eu aprendi, entendeu? Você, conforme vai usando, você vai se acostumando. É a única dificuldade. Normalmente os campings têm vagas grandes, você consegue manobrar várias vezes, você está mais relaxado. A única dificuldade é essa. Agora, dirigir em estrada, puxar o trailer, instabilidade, pêndulo, isso é bobagem. Não acontece se você respeitar as normas, respeitar a capacidade de carga do trailer e dirigir a 80, 90 km por hora, que é a média recomendável. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Gente, se inscreve no canal aí, se você está vendo esse vídeo, ficou curioso aí com o tema. A gente é um canal que só fala de trailerismo. Muita gente assiste e acaba não se inscrevendo e a gente gostaria que você se inscrevesse, afinal de contas. Né? Porque ajuda o canal a crescer aí, tá bom? E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.